Eu oro para que essa palavra, ela seja simples, mas ao mesmo tempo ela seja confrontadora, que ela gere em nós vida e que ela venha, Pai, em nome de Jesus, trazer sobre cada um de nós libertação, venha trazer sobre cada um de nós crescimento, Pai, e ainda mais fome pela Tua presença, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje sobre o poder da consciência. Você pode repetir isso comigo? Diga: o poder da consciência. Fala uma vez, só para isso ficar bem impregnado, você diga: o poder da consciência. Sabe, eu tenho ouvido alguns pastores de fora e é interessante como parece que é algo recente e que eles têm falado um assunto em comum. Dentre tudo que eles têm ministrado, tem um assunto que tem me chamado a atenção porque tem sido recorrente em várias pregações que eu tenho ouvido. Alguns pastores falando sobre a importância de termos consciência da presença. Preste atenção nisso. Eu vi um pastor ministrar esses dias e ele falou que antes de ele entrar em alguns lugares, ele ora e ele para alguns minutos até que ele tenha consciência da presença que habita nele. E ele diz que quando ele entra nesses lugares, consciente da presença que habita dentro dele, as pessoas sentem que existe algo diferente nele. Sabe, a gente diz, declara e crê que a presença de Deus agora não é algo pontual, que nos envolve de vez em quando. Quantos creem assim, digam amém. A presença de Deus não é algo pontual, que nos enche de vez em quando para uma tarefa ou outra, como era na época da antiga aliança. A presença não é algo que nos envolve uma hora ou outra. A presença de Deus habita dentro de nós. Agora, o fato da presença de Deus habitar em mim não significa que eu tenho consciência disso o tempo inteiro. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Então eu estava ouvindo esse pastor falar sobre isso e eu achei isso muito poderoso. Ele disse: olha, eu já tive experiências em que eu parei no meu carro antes de entrar no supermercado, por exemplo, e eu comecei a orar. Eu falei: Deus, me dá consciência a respeito do poder que existe dentro de mim, faz com que o meu espírito esteja ligado ao teu, faz com que eu esteja consciente do poder que existe dentro de mim através da tua presença. E quando ele entrou no mercado, pessoas falaram assim: uau, o que tem em você, cara? Por quê? Porque eu senti algo diferente. Você sabe por que a nossa geração tem clamado pela presença, mas nem sempre tem manifestado? Porque às vezes a gente torna banal algo que é o centro da mensagem que a gente crê. Nada faz sentido no Evangelho se não partir da presença de Deus. Nada faz sentido no Evangelho se a nossa busca não for pela presença de Deus, porque nós fomos gerados através da presença e nós fomos gerados para permanecer na presença. Então a única coisa que nos torna livres e satisfeitos é estarmos cheios e conscientes da presença. Se tem alguém entendendo isso, diga amém. Eu preciso que você venha comigo nessa mensagem, porque talvez não é uma mensagem mais animadora, mas eu creio que ela vai trazer para nós consciência a respeito de tudo aquilo que já está disponível e nem sempre a gente usufrui. Sabe, tem um testemunho em um dos livros do Philip Yancey que eu achei maravilhoso. Ele fala sobre uma mulher chamada Joana, e ele conheceu essa mulher chamada Joana lá na África do Sul. Para você ter ideia, ela foi convidada pela penitenciária que tinha os maiores índices de violência da África do Sul. E ela foi convidada para começar um programa lá, e esse programa falava a respeito de amor. Só para você ter ideia, chamaram uma mulher para ensinar para aqueles presos da penitenciária mais violenta daquela nação a respeito do amor. E sabe o que é interessante? Depois de alguns meses, aquela penitenciária passou a ter o menor índice de violência de toda aquela nação. E aí o Philip Yancey foi lá, porque ele queria conhecer essa mulher, e a pergunta dele foi: Joana, me explica como que uma mulher conseguiu ensinar para os detentos a respeito de amor e transformar a realidade de toda uma penitenciária. E a resposta dela tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Ela disse: bom, Philip, eu creio que o amor de Deus já estava lá. A única coisa que eu precisei fazer foi torná-lo visível. Sabe, o amor de Deus já está em todos os lugares, mas ele só faz diferença quando a gente percebe que ele está lá. A presença de Deus já está em todos os lugares, porque ele é onipresente, mas só vai fazer diferença na minha família quando a gente perceber que ele está lá. Sabe, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que ele opera, ele não distingue pessoas, porque está disponível para todo mundo. A diferença é se eu tenho consciência a respeito do que ele quer fazer comigo. Quantos estão entendendo isso? Tem um monte de gente olhando para mim como se eu estivesse falando algo muito louco, mas é tão simples.
Sabe, às vezes a gente olha para o Evangelho, ele é tão simples que a gente pensa, cara, não é possível que seja só isso. E a gente tenta complicar. A gente, pessoal que está andando aí, por favor, dá uma paradinha que está me distraindo demais. Preste atenção nisso. Você vai chegar em casa e algumas pessoas vão chegar em casa e talvez a tua casa esteja em crise. Uma das coisas que os jovens mais enfrentam hoje é a crise no fato de serem cristãos, mas não terem uma casa onde a paz de Deus habita. Eu já ouvi vários jovens falando, pastor, eu estou em crise porque eu creio em Jesus, mas eu não consigo entender por que a minha casa é um inferno. Eu creio em Jesus e eu não consigo entender por que o casamento dos meus pais é um inferno. Eu creio em Jesus e eu não consigo entender por que os meus pais estão falindo. Deixa eu explicar. É porque o fato de você crer tem a ver com a tua história. Eles precisam crer também. Agora, a presença de Deus está lá disponível para eles, assim como está para você. Como que a presença começa a fazer diferença? Quando eu passo a ter consciência a respeito dela. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem incrível que fala sobre a Arca de Deus. Só para a gente entender, na antiga aliança, a Arca de Deus, ela carregava a presença manifesta de Deus, amém? Vocês estão comigo, amém? Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, e olha só que coisa incrível. 2 Samuel 6, versículo 1. Fala sobre a arca, e eu quero fazer um paralelo entre a presença de Deus na antiga aliança e a presença de Deus disponível para nós na nova aliança. Segunda Samuel 6:1, todos acharam? Pastor, 2 Samuel está na Bíblia? Tá, meu irmão, a gente que não vai muito lá. 2 Samuel 6:1. Todo mundo achou, amém? Quem não achou pode acompanhar aqui no telão. A gente vai até o versículo 12. Acompanha comigo, diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, e que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram então a arca de Deus num carroção novo ou num carro de bois e a levaram da casa de Abinadab na colina. Você pode dizer isso comigo? Diga: a arca estava na casa de Abinadab. Vocês estão bem, gente, achei que ia dar trava-língua. A arca estava na casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab e eles conduziam um carro de boi com a arca de Deus. Então Aiô andava na frente dela, versículo 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Versículo 6. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Só para você entender, quem talvez não tenha lido ou ouvido essa passagem ainda, Davi quer transportar a arca de volta para Israel, e aí ele vai na verdade com vários homens, 30.000 soldados, eles preparam uma comitiva, colocam a arca sobre um carro de boi e começam a transportar de volta. Só que por mais de 20 anos, a arca permanecia na casa de Abinadab. Sabe, a palavra diz que os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, eles iam à frente dessa comitiva e eles tinham intimidade com a arca. Você pode dizer isso comigo? Diga: eles tinham intimidade. Diga: eles estavam acostumados. Sabe, por mais de 20 anos a arca estava na sala da casa deles. Então eu imagino eles brincando em torno da arca. Eu consigo imaginar os dois correndo e brincando de pique-pega em torno da arca. Porque por mais que a arca fosse algo que carregava a própria presença de Deus, já era um item da casa deles. Sabe, eu consigo imaginar que para alguns a arca na casa de Abinadab já estava há tanto tempo lá que talvez olhavam e já viam até como item de decoração da casa. Você imagina uma caixa linda, toda envolvida por ouro, muito bem trabalhada. Quantos concordam que ficaria lindo na sala de qualquer um? Quantos concordam? Na minha não, gente, pelo amor de Deus. Imagina aquela arca de madeira, de ouro. Prefiro minimalista, pegada lá que PH fez decoração, ficou maneiro, vi nas fotos lá.
minimalista e tal, mas naquela época você imagina a arca do Senhor que carregava a presença dele no centro da tua sala, mas tem um problema, ela já estava lá há 20 anos e não fazia mais diferença para ele. Você pode declarar isso? Diga, não fazia tanta diferença como no início. Cara, eu consigo imaginar, e tudo que eu estou falando aqui não está na palavra, eu estou aqui só conjecturando, ok? Só estou imaginando. Eu consigo imaginar o primeiro dia que a presença e a arca entraram na casa de Abinadab. Você consegue imaginar a festa e a honra que envolveu aquela casa? Você consegue imaginar o quanto que eles ficaram felizes em saber? Você imagina Abinadab indo dormir e falando com a esposa dele: cara, você tem noção? Na nossa casa está a arca da aliança do Senhor, a presença manifesta de Deus está aqui na nossa casa. Só que 5 anos depois, meu irmão, os filhos dele já brincavam de pique-pega em torno dela. E a palavra de Deus diz que 20 anos depois, quando Davi manda trazer de volta, eles fazem uma comitiva e eles vão à frente levando ela. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que aquilo que acontecia naquele tempo não é diferente do que acontece com a gente hoje. A palavra de Deus diz que quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque ela estava caindo e porque os bois haviam tropeçado, versículo 7. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, versículo 8. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como então vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de Obed-edom. Você pode repetir isso comigo? Diga: Davi desistiu de levar a arca e então levou para a casa de Obed-edom. Preste atenção, poucas vezes vocês me vêm pregando sobre o Antigo Testamento. Eu sei que esse nome talvez não seja o mais bonitinho, eu sei que essa história talvez não seja as que a gente mais ouve, mas ela tem poder para mudar a nossa história hoje. Quantos creem nisso? Digam amém. Preste atenção nisso. Quando Davi olha para o que aconteceu com o filho de Abinadab, ele teve medo e então ele desiste de levar a arca, e aí então pede para que ela fique na casa de Obed-edom. Olha, você sabe por que a arca foi para a casa de Obed-edom? Não é porque ele era um homem honrado, não é porque ele foi escolhido a dedo, não é porque aquilo ali fazia parte do propósito. Na verdade foi uma falta de opção. Você sabe por que a presença e a arca foram para a casa de Obed-edom? Não é porque tudo deu certo, muito pelo contrário, é porque tudo deu errado. Por isso que a arca foi parar na casa dele. Agora, sabe o que é interessante? A palavra de Deus diz que durante mais de 20 anos ela permanecia na casa de Abinadab e nada aconteceu lá. Mas a palavra também diz que depois desse acidente, por falta de opção, Davi desiste de levar a arca para a sua cidade e deixa então na casa de Obed-edom. E sabe o que acontece? Durante 3 meses, tudo que ele tem, tudo que ele faz, prospera. Você sabe qual a diferença entre a arca na casa de Abinadab e a arca na casa de Obed-edom? É que o primeiro se acostumou com aquilo que é sobrenatural, e o segundo entendeu que não merecia portar aquilo, e por entender que não merecia, recebeu toda a glória que a presença de Deus poderia dar. Preste atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Durante 20 anos, Abinadab se acostumou em ter a presença como sendo mais um item da sua casa. Durante 3 meses, Obed-edom, eu imagino ele acordando todos os dias, olhando para lá e não acreditando que a arca do Senhor estava na sua casa. Sabe por quê? Porque ele não merecia portá-la, mas foi assim que aconteceu. Você sabe quando a gente torna banal a presença de Deus que habita em nós? Quando a gente começa a se acostumar e a gente acha que é normal aquilo que foi comprado a preço de sangue para nos salvar. Você sabe quando a gente começa a flertar com o pecado que antes para a gente trazia temor? É quando a gente começa a tornar banal a graça de Deus e ela se transforma em desgraça para nós. Meu irmão, quando um jovem ele é salvo, quando o jovem é alcançado pela graça, quando o jovem ele recebe o que a gente chama de primeiro amor, ele olha para o pecado dele e ele tem nojo daquilo que fere a santidade de Deus. E aí é normal esse jovem começar a querer mais de Deus. É normal esse jovem falar assim: pastor, qual que é o próximo passo? Cara, você tem que estar no GC, eu quero. Pastor, qual que é o próximo passo? Mano, começa o carisma, eu quero.
E aí você vê aquele jovem estudando realidade da nova criação e ele está apaixonado, cara. Você vê aquele jovem estudando fundamentos da fé e ele está apaixonado. Aí começa a despertar nele interesse pela palavra, começa a despertar nele paixão pelo chamado, começa a despertar nele identidade, começa a despertar nele coisas que ele nem sabia que existia. E aí esse cara chega para mim e fala assim: pastor, eu quero me batizar, cara, eu quero morrer nas águas do batismo. Cara, eu vou estar lá, eu vou te batizar. Cara, eu já cansei de ver esse mesmo jovem que eu estou citando, e é só um exemplo, mas esse exemplo pode estar sentado em vários lugares aqui hoje. Eu vejo esse jovem afundando nas águas do batismo, o velho homem morrendo ali, e ele ainda está como Obed-Edom, valorizando aquilo que ele porta, porque ele sabe que não merecia. Mas sabe o que eu estou cansado de ver? Jovens que depois de algum tempo se acostumam com aquilo que não era para se acostumar. Sabe o que eu estou cansado de ver? Jovens que tratam aquilo que foi comprado a preço de sangue como se fosse a preço de banana. Jovens que acham que toda vez que a gente sobe aqui, a gente vai pregar Jesus como se a gente tivesse desesperado para você aceitar. O meu desespero é para que você reconheça o quanto precisa dele. Sabe qual a paixão que me consome todas as vezes que eu subo para pregar, principalmente para a juventude? É porque eu me lembro dos amigos que eu tive e não tiveram a chance que você está tendo aqui hoje. Sabe, ontem eu fui lá em Fortaleza e eu preguei numa conferência de jovens e para mim foi emocionante, para mim foi muito difícil pregar lá ontem, porque Fortaleza é a cidade onde o meu avô nasceu. Eu lembro que meu avô, quando eu era mais novo, ele falava: cara, o meu sonho é poder ver você casar. Eu queria viver só até os seus 19 anos, até ver você casar. E ele não teve essa alegria. E aí ontem eu estava lá em Fortaleza, na cidade do meu avô, eu sou o primeiro pastor da família. E eu estou lá, e sabe o que Deus me trouxe à memória? Filho, eu te trouxe na origem da tua família, agora ungido, agora com a identidade de filho, agora pai, honrado, para declarar o poder que existe na minha palavra, porque não importa a história da tua família até aqui, importa a história da tua família daqui em diante. O que você faz com a minha presença é o que vai marcar a tua história. Como você trata o que eu te dou é que vai definir o teu legado. Como você valoriza, cara, aquilo que não tem preço é o que vai marcar as pessoas que estão ao teu redor. Cara, eu lembro que teve uma hora do louvor lá que eu fiquei me segurando para não chorar, porque eu queria que meu avô pudesse estar lá. Eu estava na cidade dele, mas ele não estava lá. Eu não tive a oportunidade de pregar para ele o evangelho que me transformou, mas você está ouvindo esse mesmo cara falar dele. Você está ouvindo esse cara falar de um evangelho que é capaz de mudar a tua história, o evangelho que é capaz de mudar a tua vida, o evangelho que é capaz de pegar os teus sonhos e colocar ele no mesmo nível de nada. Paulo diz: olha, aquilo que eu sonhava comparado à glória que está reservada em Cristo é como esterco, aquilo que eu desejava comparado àquilo que existe em Cristo para mim é como lixo. É por isso que eu abro mão das minhas vontades e eu corro para fazer a vontade dele. É por isso que eu não estou preocupado mais em alegrar o meu coração, eu quero alegrar o coração dele. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu que aquilo que ele carregava dentro de si, ele não merecia, mas Cristo desejou dar para ele. Aí eu estou lá em Fortaleza e sabe o que Deus me trouxe à memória? Ei, filho, você não é o primeiro pastor da tua família só da parte de pai, não, da parte de mãe também. Eu te levei para Fortaleza, quem sabe eu te levo para Portugal também, porque meu outro avô é de lá. Agora preste atenção, aquilo que eu quero fazer não se limita à origem da tua família, porque quando nós dizemos sim para Deus, toda uma geração é nos dada por herança. Fortaleza, Portugal, Brasil, lugares onde a minha voz alcança, mesmo que eu não vá, pessoas que nem me conhecem, mas têm dado testemunho, que têm sido edificadas através de uma palavra que a gente posta no YouTube. Sabe por quê? Porque aquilo que você carrega dentro de você não se limita ao lugar onde você está. Você vai a lugares onde você nem imaginou, e aquilo que você carrega dentro de você vai transformar pessoas que você nem conhece, porque não tem nada a ver com você, cara, mas tem tudo a ver com Ele. Quando a tua casa, quando a tua vida, quando a tua história tratar a presença como Obed-Edom tratou, tudo que você tem, tudo que você faz vai prosperar, porque você não entende mais que isso é banal. Quantos podem declarar nessa noite? Diga: Pai, eu creio que a tua presença não é banal. Obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício no meu lugar. Sabe o que eu achei incrível nessa história? É que Obed-Edom não estava nos planos, assim como eu e você também não. Cara, a gente ouve falar do evangelho, e
quando a gente faz o apelo, algumas pessoas acham que é quase um favor que a gente está pedindo. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu não quero te confrontar só, eu quero trazer temor sobre a nossa geração. Porque a salvação não é só para quem vem na frente, não. Tem muita gente que está muito tempo sentado num banco de igreja e talvez hoje, com essa palavra, vai ter o temor restaurado e hoje você é salvo também. Eu não estou falando de ter acesso à salvação, perder a salvação, não estou falando de predestinação, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você valorizar aquilo que está dentro de você. Sabe, a presença de Deus habita em nós, Ele desejou fazer de nós morada. Meu irmão, Obed-Edom não estava nos planos de Deus, assim como nós também não. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E porque os seus o rejeitaram, agora Ele deu direito a todo aquele que nele crê, a ser salvo. E todos nós agora temos direito também a receber a adoção de filhos. Meu irmão, você não estava nos planos, mas agora você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Quantos são filhos de Deus essa noite? Diga amém. A gente precisa entender quem a gente era antes da cruz, para a gente valorizar mais ela. Cara, a gente precisa entender como que a gente se portava diante da presença de Deus antes da gente saber como ela age. Eu fiquei olhando algumas pessoas aqui de olhos abertos hoje, e não veio julgamento no meu coração, pelo contrário, veio compaixão, porque eu já fui assim. Eu já desejei sentir o que estava todo mundo do meu lado sentindo, e eu não conseguia. Eu falava assim, cara, o que esses caras estão sentindo, mano? Eu não estou sentindo nada. É igual aquela piada do Pintinho, eu não estou sentindo nada, mano. Tem um cara queimando do meu lado, tem um cara chorando, cara... Olha só, aquele cara está ajoelhado, eu não estou sentindo nada. Sabe, eu não sei se você que está me ouvindo talvez entrou aqui nessa noite, eu não sei se foi assim que você se portou durante a adoração, mas eu vim declarar que até o final dessa noite você vai sentir a presença de Deus de forma real. Ele morreu por você, Ele quer habitar em você, Ele quer se manifestar para você, Ele quer se revelar para você, Ele quer te transformar, Ele quer te encher, Ele quer te renovar, Ele quer compartilhar os sonhos que Ele tem com você desde antes da criação. Cara, Ele morreu por isso. Amém? Ele morreu por isso, olha o que diz a palavra de Deus. Por isso Davi desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de Obed-Edom. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Você pode repetir isso? Diga 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E então disseram ao rei Davi, depois que tiveram notícia que tudo que o Obed-Edom fazia estava prosperando, foram avisar Davi. Davi, lembra da arca que durante 20 anos não fez diferença nenhuma na casa de Abinadab? Lembro. Matou o filho dele inclusive. Então Davi, está 3 meses na casa de Obed-Edom, tudo que o cara faz prospera. A bênção do Senhor está sobre a casa dele, a bênção do Senhor está sobre a família dele. Aí sabe o que acontece? Olha só que interessante. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Sabe o que eu quero declarar nessa noite? Pessoas que não entenderam a decisão que você tomou quando disse sim para Jesus, vão te buscar para ter aquilo que você tem também. Pessoas que questionaram o quanto você se envolvia com a obra, pessoas que não entendiam o quanto você disse apaixonado por esse Jesus, vão chegar e falar assim, mano, eu quero ter o que você tem, porque tudo que você faz prospera. Eu vejo a bênção de Deus sobre você. Eu falei sobre isso no sábado passado. Sabe por que Deus se revela por meio dos nossos frutos? Porque os nossos frutos revelam a glória de Deus. É por isso que a igreja é o lugar onde os frutos de Deus mais precisam se manifestar. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, cara, só Deus pode fazer o que está fazendo na vida desse jovem. Só Deus pode fazer o que está fazendo na tua casa, na tua casa, na tua casa, na sua casa. Se alguém recebe isso, diz amém. Você pode declarar isso? Diga, eu e toda a minha casa seremos marcados pela presença de Deus. Diga, os meus frutos revelam a glória de Deus. E diz assim a palavra, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, por causa da arca de Deus. Por causa da arca de Deus. Sabe qual é o segundo erro que a gente comete muitas vezes? É quando a gente tem consciência da presença, usufrui da bênção estabelecida sobre a presença, mas no meio do caminho começa a acreditar que é por nossa causa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nada pior do que você tentar fluir
Se você não tiver consciência da presença, você se sente nu diante de um auditório lotado. Porque as pessoas têm expectativa que Deus te use, mas você sobe com expectativa de você falar para elas. Cara, sabe qual é o maior desafio de todo pregador que começa a ser usado por Deus? É toda vez que sobe para ministrar, entender que não tem nada a ver com ele, mas com a presença que flui através dele. Agora, isso não se limita às plataformas e aos palcos. Isso tem a ver com os líderes de GC também. Isso tem a ver com você na tua casa também. Não é por sua causa, mas é por causa da presença que você carrega. Chegam para ele e dizem assim: Davi, cara, existe a bênção de Deus sobre a casa dele. Por quê? Por causa da arca. Cara, mas a arca não estava na casa de Abinadab? Estava. E agora está na casa de Obed-Edom? Tá. Qual que é a diferença? A forma como eu posiciono diante da presença. Preste atenção, a arca permaneceu por mais de 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Na casa de Obed-Edom permaneceu por 3 meses e tudo prosperou. É porque ele sabia que ele não era merecedor daquilo que recebia. Mas não está ligado a quanto tempo eu estou exposto à presença. É por isso que o teu currículo gospel não diz nada para Deus. É por isso que o tempo que você tem de crente não diz nada para Deus, porque não tem a ver com o histórico cristão, tem a ver com como você trata a presença dele hoje. É por isso que tem tantos filhos de pastor desviados, é por isso que tem tantos filhos de liderança frios, é por isso que tem tantas pessoas criadas na igreja e não conseguem mais sentir Deus. Sabe por quê? Porque acreditam que aquilo que já fizeram fala alguma coisa para Deus. Preste atenção, o que você já fez foi bom naquele tempo. A pergunta dos céus para você é: o que você quer fazer hoje? Aonde você vai me permitir te usar hoje? Em quais áreas do seu coração você vai me dar acesso hoje? Em quais áreas da tua casa você vai permitir que eu flua hoje? Ei, presta atenção, existe um novo de Deus que se renova todos os dias. O teu histórico não diz nada para Deus, mas a tua disponibilidade para Ele hoje sim. Não tem a ver com quanto tempo eu fui exposto à presença, mas como eu me porto diante dela. Sabe, eu quero falar sobre o poder da consciência. Tão importante quanto termos a presença de Deus é termos consciência que ela habita em nós, amém? Tão importante como termos um chamado é termos a consciência do chamado que temos. Sabe por quê? Porque se você não tiver a consciência das realidades em você, preste atenção nisso, olha para mim. Se você não tiver consciência das realidades que existem em você, elas não vão deixar de existir. Você sabia disso? Se você não tiver consciência da presença de Deus em você, a presença não vai sair. E é por isso que muita gente se perde. Preste atenção. Se você não tiver consciência, Alita, do teu chamado, o teu chamado não vai ser anulado. Se você não tiver consciência da tua promessa, as promessas não vão ser anuladas. Se você não tiver consciência dos sonhos de Deus para você, os sonhos de Deus não vão ser retirados. Mas sabe o que acontece? Se você não tiver consciência dessas realidades, elas não vão se manifestar. Pastor, eu tenho um chamado? Tem, mas se você não tiver consciência dele, não vai fazer diferença nenhuma. Pastor, eu tenho promessas. Eu creio nisso, mas se você não tiver consciência das promessas que Deus te fez, elas nunca vão se cumprir. Pastor, eu tenho a presença dentro de mim, a palavra de Deus diz isso. Claro que tem, mas se você não tiver consciência da presença, ela não vai se manifestar. Por isso, tão importante quanto ter algo é ter consciência do que se tem. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Sabe, eu estou quase finalizando, mas eu não podia terminar essa palavra sem falar sobre termos consciência da nossa identidade. Quantos podem dizer, eu tenho identidade? Olha que interessante isso. A falta de consciência a respeito da identidade não significa que eu não tenha. Mas o fato de eu ter não significa que eu saiba a identidade que eu tenho. E o fato de eu saber a identidade que eu tenho não significa que eu usufruo dela. Preste atenção, se complicou para alguém eu vou facilitar. Meu irmão, não é porque você tem identidade que significa que você sabe a identidade que tem. Mas tem pessoas que estão no outro nível. Não, pastor, eu já avancei, eu tenho identidade e eu já sei a identidade que eu tenho. Ok, você está um nível a mais. Mas o fato de você saber a identidade que tem não significa que você tem usufruído dela. Porque tem muita gente que sabe que é filho, mas não se porta como tal.
Tem muita gente que sabe que é ungido, mas não deixa a unção fluir. Tem muita gente que sabe que é salvo, mas não tem mais alegria na salvação. Tem muita gente que sabe que Deus cura, mas não tem experimentado cura na alma. Tem muita gente que sabe que Deus liberta, mas está aprisionado nas emoções. Tem muita gente que sabe que Deus faz, mas fica na expectativa dos homens fazerem. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não usufrui, porque não importa aquilo que você tem e aquilo que você sabe, se você não tem consciência e deixa fluir. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Cara, eu creio que essa palavra vai ser libertadora para muitas pessoas aqui. Sabe uma coisa que eu tenho visto através do carisma e do conhecimento da palavra? Eu tenho visto que uma barreira a gente já rompeu. Já não existe mais tanta ignorância a respeito da nossa identidade como havia 2 anos atrás. Porque em 2 anos, centenas de jovens se formaram no carisma. Tem um carismático aí? Então o que eu mais vejo hoje são jovens falando: pastor, eu sei a identidade que eu tenho, cara. Só que eu vejo 2 meses depois esse mesmo jovem em crise. Sabe o que eu tenho percebido? Tem muita gente que sabe o que tem, mas não tem utilizado. Nessa noite a gente vai romper nisso em nome de Jesus. Você pode declarar junto comigo, diga: eu sei quem eu sou e eu sei o que eu posso. Diga: eu sou filho de Deus e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, a falta de consciência a respeito da minha identidade me impede de usufruir plenamente tudo que ela me garante. Mas pastor, o que a minha identidade me garante? Abra comigo em Efésios 1:4. Efésios 1:4. Eu só tenho 8 minutos, corre comigo por favor. Efésios 1:4 até o versículo 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Cara, qual o seu chamado? Volta lá por favor, deixa na tela. Pastor, eu estou em dúvida em qual é o meu chamado. O seu chamado é para ser santo e irrepreensível. Tudo se estabelece a partir daí. Tem muita gente achando que chamado é fazer e não ser. Aí você faz um monte de coisa e não é nada ainda. Aí você faz um monte de coisa na igreja, mas não é nada ainda na presença. Por quê? Porque você trabalha, serve e faz, mas você ainda não tem consciência a respeito de quem você é. É questão de tempo até você entrar em crise. As duas coisas vão entrar em choque, porque tem horas que você vai precisar da tua identidade para romper, e tudo que você vai ter é histórico em relação àquilo que você já fez. Aí você vai falar: Deus, eu já fiz tantas coisas na tua casa, por que eu não estou conseguindo romper? Porque você fez muito, mas não sabe ainda o que é. E se você não sabe o que é, você não sabe o que é capaz. Tem alguém entendendo isso? Vocês estão comigo, amém? Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Pastor, qual é o meu chamado? Você pode declarar isso comigo? Diga: eu fui chamado para ser santo e irrepreensível na sua presença. Versículo 5: e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Glória a Deus por isso. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É aí que muita gente que acredita na predestinação pira. Viu? A palavra diz que nós fomos predestinados para sermos adotados, mas preste atenção. Nós fomos predestinados para sermos adotados, ou seja, já está disponível e é o desejo de Deus que assim seja, mas depende de você. Você foi predestinado a ser adotado como filho, mas se você não quiser essa adoção, meu irmão, você nunca vai experimentar. Agora, para todos aqueles que desejam e creem nele, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Efésios 1:4 e 5 é poderoso e fala a respeito de quem nós somos. Sabe, uma das coisas que mais tem afetado a nossa geração é a luta contra o pecado. Preste atenção, gente, olha para mim. Você sabia que tem muita gente que está morrendo porque está tentando lutar contra o pecado? Deixa eu te falar uma coisa que vai escandalizar muita gente. Sempre que você lutar contra o pecado, você vai perder. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Sempre que você lutar contra o pecado, você vai perder, sempre. Pastor, você está declarando isso? Não, eu estou afirmando. Todo mundo que tentou lutar com o pecado até hoje perdeu. Só existe um que venceu. Se chama Jesus. Então preste atenção. Então como que eu me vejo livre do pecado? É simples. Se você luta contra o pecado, você vai perder.
Mas se você sabe quem é a tua identidade que se estabelece sobre o pecado. Quando o pecado vem te seduzir, você fala: ei, afasta-te de mim, porque eu sei quem eu sou filho de Deus, e Jesus já venceu no meu lugar. Ei, Ele venceu o pecado, o inferno e a morte, e agora que eu estou nele, agora que eu fui predestinado para ser o filho dele, eu venci o pecado também. Sabe por que tem tanta gente tentando lutar contra o pecado e não consegue? Porque as nossas forças não conseguem vencer o pecado. Mano, é só você olhar para você, cara. É só olhar para mim. Como é que eu vou vencer o pecado? O pecado ele é prazeroso. O pecado ele se apresenta bem. O pecado, dependendo do quanto você se expõe a ele é praticamente irresistível. A única coisa capaz de vencer o pecado é a consciência a respeito da identidade que tem. Eu sei quem eu sou e eu sei o que alegra o coração do meu Pai. Por isso eu decidi não pecar. Se tem alguém entendendo isso, diga amém. Amém. Sabe, eu já fui chamado em algumas conferências e o tema é lutando contra o pecado. É por isso que tem tanta gente pecando. Porque você tenta lutar, você perde, você se sente fraco, você desiste no meio da caminhada. Aí você continua tentando, você começa a namorar, você peca, você se sente fraco. É porque você está tentando na tua força, cara. Agora vai na força da tua identidade. Quando você vai na força da tua identidade, nada vai te parar. Porque não tem mais a ver com quem você é, mas com quem você é nele. Não tem mais a ver com a força que você tem, mas com as forças que você tem nele. Não tem mais a ver com a tua identidade, mas a identidade que você tem nele. Sabe, o poder da consciência é algo tão forte que a maior batalha do inferno tem sido justamente para nos distrair em relação a ela. Porque quem sabe o que é, sabe o que pode. Sabe uma coisa que eu tenho percebido que tem distraído muita gente? Estar na igreja. Uma das coisas que mais tem queimado no meu coração é a respeito à distração. Eu não sei se você percebeu, mas... Baixinho, por favor. Não sei se você percebeu, mas a nossa geração tem enfrentado a distração como nenhuma outra geração. É capaz de eu chegar para alguém que está aqui agora, enquanto eu estou pregando, e falar assim: mano, você está distraído? O cara fala assim: distraído com o quê? A gente está distraído o tempo inteiro, porque a gente está sendo bombardeado por informação o tempo inteiro. Cara, a gente não consegue ver mais um vídeo que tenha mais de 5 minutos. Se alguém manda um áudio para a gente com mais de 2 minutos no WhatsApp, a gente vai ouvindo e acelerando, porque a gente não consegue ouvir até o final. Quantos estão se familiarizando com isso? Se alguém te manda um áudio de 7 minutos, você fala assim: cara, esse cara deve estar endemoniado. Como assim 7 minutos de áudio? É sério. Você sabia que esses dias Deus me constrangeu? Presta atenção. Esses dias eu recebi um áudio de 9 minutos. Eu falei: eu não vou ouvir. Falta de respeito, cara. 9 minutos de áudio. Você está rindo porque você está se vendo nisso, né? 9 minutos de áudio. Aí sabe o que Deus falou comigo? Se você não tiver 9 minutos para ouvir uma pessoa, por que você está fazendo o que você está fazendo então? 9 minutos. Mas por que a gente acha 9 minutos muito? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanto áudio para ouvir, a gente tem tanta mensagem para responder, a gente tem tanta coisa, cara, e a gente não está percebendo que a gente está mais distraído do que a gente imagina. Meu irmão, presta atenção, olha para mim. Você sabia que estar na igreja pode ser distração para muitos aqui dentro? Porque estar na igreja, para muitos, tem se tornado uma zona de conforto. Você acha que está tudo bem porque você está no lugar certo, mas estar no lugar certo não significa estar cumprindo o propósito. Esses dias eu fui viajar para Goiás, olha só que louco isso. E aí eu cheguei 40 minutos antes do embarque, eu falei: ah, mano, eu tô de boa, 40 minutos. Eu olhei lá o portão, sei lá, portão 7, sentei ao lado do portão 7 e comecei WhatsApp, Instagram. Daqui a pouco eu olhei 20 minutos, falei: tá de boa. Daqui a pouco eu olhei 5 minutos, eu falei: bom, daqui a 5 minutos abre o portão, quando fizer uma fila, eu vou pro embarque. Aí eu tô lá, vi o pessoal entrando na fila, eu falei: pô, pessoal na fila já, vou esperar a fila diminuir, eu vou. Aí quando tinha 5 pessoas, eu fui para a fila amarradão, tal. A pessoa chegou, eu entreguei, ela falou assim: senhor, esse voo aqui não é o seu não, mudou o portão. Aí eu falei assim: como assim, filha, mudou o portão? Eu estou há 40 minutos aqui. Ela falou assim: mas já mudou tem meia hora, senhor. Eu falei: querida, olha só, eu preciso pegar esse voo, é o único voo do dia, se eu perder eu não vou chegar no meu destino. Senhor, então corre até o outro portão. Eu fui correndo, cheguei no outro portão, tinha uma pessoa lá, muito gente boa. Eu falei: cara, graças a Deus cheguei a tempo. Aí o cara falou assim: senhor, o embarque já fechou. Ele falou assim mesmo, juro. Aí eu falei assim: tá bom, meu irmão, eu entendo, mas eu já despachei bagagem, eu tô há 40 minutos sentado em frente ao portão 7. Senhor, já tem meia hora que mudou pro portão 9. Eu falei: eu sei, mas eu tava lá, eu sabia que eu tava no lugar certo e eu me distraí.
E aí sabe o que ele falou? Infelizmente eu não posso fazer nada, Senhor. Aí eu fiquei revoltado, eu quase endemoniei, meu irmão. Minha mala já estava despachada, eu ia pregar naquela noite numa conferência. Eu estava cansado, eu tinha dormido pouco. Eu falei, cara, não estou acreditando, o único voo que tem para aquela cidade. Aí eu fui correndo lá no guichê da TAM, falei, era a única companhia que teria um voo um pouco mais adiante, depois nenhuma companhia voaria para aquela cidade. Eu falei assim, eu preciso de uma passagem para a cidade tal. Ele falou, R$1.700. Eu falei, como assim, mano? Pô, R$1.700 eu tinha ido para Disney com Cecília, mano. Pô, R$1.700, eu falei, não tem como. Aí eu liguei para um amigo que tinha agência, ele falou, pastor, R$900 eu consegui. Faltam 7 minutos para terminar o horário do despacho das malas. Eu falei assim, misericórdia, o que eu faço agora? 7 minutos, R$900, 7 minutos, R$900. Eu falei, cara, eu vou, mano. Eu vou. Porque eu não posso ferir a igreja que acreditou em mim, já divulgou, já fez todo o planejamento. Eu vou. E eu paguei R$900 e eu fui. Agora, sabe o que eu aprendi com isso? Estar no lugar certo se tornou uma zona de conforto e me distraiu. No final, eu até cheguei no destino. Mas eu cheguei depois do que eu poderia ter chegado e me custou muito mais caro. Tem muita gente que tá, pode aplaudir, meu irmão. Você sabe por que estar no lugar certo pode se tornar uma distração? Porque se você não estiver ligado no propósito, você se distrai com todos os ruídos ao teu redor. Só que dentro de você existe paz, porque você sabe que está no lugar certo. Cara, mas eu estou na igreja toda semana, e daí? Mas eu estou no GC toda sexta, e daí? Pastor, então não, o certo não é eu estar na igreja e estar no GC? É claro que é, mas é para você ter consciência do porquê estar. Porque estar por estar não vai te levar a lugar nenhum, fazer por fazer não vai te dar galardão nenhum. Caminhar com as pessoas que você caminha só por caminhar não vai fazer nada de diferente na tua história, além de aumentar o teu ciclo social. Você tinha amigos do mundo, agora você tem amigos crentes. A pergunta é, como você está por dentro? Como você se porta em relação ao teu chamado? Como você se sente todas as vezes que você entra nesse lugar? Como você se porta todas as vezes que a presença vem e invade o ambiente? Como que você está queimando quando o temor de Deus invade o lugar? Como você se sente quando aquilo que um dia te constrangia se tornou banal? Meu irmão, estar no lugar certo não significa estar vivendo o propósito, porque às vezes a gente se sente confortável e se distrai. Eu vou finalizar aqui, Romanos 2,7, diz algo que eu acho poderoso. Diz assim, o louvor se quiser pode subindo. Romanos 2,7 diz, e Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória. Imortalidade. Você pode ler isso comigo? Acompanha comigo aqui, vamos ler junto? 1, 2, 3. E Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Preste atenção, olha para mim. Existem 3 coisas que mudam toda a nossa história: a nossa identidade, a nossa visão e a nossa missão. Preste atenção. O primeiro passo de todo cristão é saber a identidade que tem. E eu já estou te dizendo, você que crê em Jesus, você é salvo, você é filho de Deus. E o inferno e a morte já foram derrotados naquela cruz e nada pode te tocar. Você é guardado por Ele, Ele é o teu refúgio e fortaleza. Ele é o teu
socorro bem presente na hora da angústia. Essa é a tua identidade, amém? Agora, qual que é a visão? A visão é o que te mostra aonde você pode chegar e aonde Deus quer te levar. A tua visão não é a tua promoção, a tua visão não é ser a pessoa mais influente na tua área, a tua visão não é ter a melhor casa, o melhor casamento. A tua visão é chegar no céu, olhar para Ele e falar: glória a Deus, porque eu estou aqui. É como aquele autor disse: tem 3 coisas que vão me impressionar quando eu chegar no céu. A primeira é ver pessoas lá que eu nunca imaginei que estariam. A segunda coisa que vai me impressionar quando eu chegar no céu é não encontrar pessoas lá que eu sempre imaginei que estariam. E a terceira coisa que vai me impressionar quando eu chegar no céu é perceber que eu mesmo cheguei lá. Meu irmão, preste atenção, nós não merecíamos, mas Ele desejou fazer. Quando a tua visão muda, tudo ao teu redor muda também. Aquilo que você achava que era problema, agora você entende que é processo. Aquilo que você achava que era um desafio intransponível, agora você sabe que é só mais uma etapa para você ter novas experiências com Deus. Agora presta atenção, além da tua identidade, da tua visão, existe sobre nós também uma missão. E sabe qual é a nossa missão? A palavra de Deus diz que assim como nós fomos reconciliados com Cristo e através dele, agora a nossa missão é reconciliar toda a criação também. É por isso que quando nós fazemos um apelo, a palavra de Deus diz que é como se o próprio Deus falasse através de nós. Por isso, ao final desse culto, eu vou fazer um apelo e eu quero convidar você que ainda não experimentou a paz que excede todo entendimento. Meu irmão, existe vida de Deus te esperando hoje. Existe vida de Deus e hoje é noite de salvação. Se alguém concorda comigo, diga amém. Agora, pastor, o que isso tem a ver com Romanos 2,7? A palavra de Deus diz que Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. É porque a glória que a gente busca não é a nossa glória, mas é a glória dele através de nós. A honra que a gente busca não é para que pessoas batam no nosso ombro e honrem tudo aquilo que a gente fez, mas é para que Cristo seja honrado através da história que a gente está escrevendo. E a vida eterna que Ele vai dar para cada um de nós é para todo aquele que nele crê, não perece mais, mas já venceu a morte, o inferno, o pecado. E eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Romanos 2,7. E Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Pai, eu falo agora a uma geração que tem sido bombardeada por todo tipo de distração. O pecado tem tentado nos distrair, até o propósito tem tentado nos distrair. Os convites, as conquistas, as amizades, o chamado. Alguns estão distraídos dentro da tua própria casa, alguns estão distraídos até com o teu chamado, alguns estão distraídos com a própria presença. Mas nós não somos como aqueles que tratam a tua presença como algo banal. Nós sabemos que nós não merecíamos e por isso nós dizemos nessa noite: Espírito Santo de Deus, vem sobre nós de forma sobrenatural essa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Marca essa geração, usa-nos, Pai, através dessa geração. Coloca-nos de pé como uma geração que vai apontar para a tua cruz. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração está aberto. Nós temos fome e sede da tua presença. E eu quero te convidar, meu irmão, você que está aqui, você que pode, levanta a tua mão mais alto que você puder. Se renda a Ele a adoração.